Olá, criptomaníacos! Hoje falaremos daquela que é provavelmente o maior ICO do ano, de 2018 até o momento, que é o ICO da Yggdrash. Eu sei que o nome é péssimo, eu também não gosto desse nome, mas é um ICO revolucionário, é uma tecnologia extremamente revolucionária porque trata-se de uma blockchain multidimensional. Tá? E blockchain é aquilo que mais atrai investimento no mercado, então fiquem ligados. Antes de entrar nesse assunto principal, vamos falar um pouco sobre o mercado e a gente viu que aquilo que eu falei lá atrás, nos vídeos lá atrás, realmente aconteceu. Eu falei que se o Bitcoin se mantivesse num patamar fechando o dia acima dos 10.500 dólares, ele teria uma tendência de alta que o levaria até os 11.500 dólares. E é exatamente o que está acontecendo hoje. A gente está vendo o Bitcoin bater em 11.500 dólares. Então é aquilo, se você entrou lá atrás com a dica que eu dei, já vende um pouco, já realizou um pouco do lucro, porque a gente sabe que pode ter alguma correção. Olhando para o mercado em geral, a gente viu que o mercado estava travado naquele patamar dos 450 bilhões de dólares, e isso foi finalmente superado. A gente vê hoje que o mercado chegou a 465 bilhões de dólares, ou seja, teve um aumento de 15 bilhões de dólares com relação àquele mercado de 450 bilhões que estava andando de lado, né? Uma outra coisa sobre o mercado em geral é que a gente está vendo a dominância do Bitcoin subindo cada vez mais. A última vez que eu falei sobre isso, ele representava 39% do mercado, né? 39% do mercado era Bitcoin, e agora já está acima dos 40% e crescendo. Eu acho que isso vai continuar dessa forma até atingir os 45% ou 50%, mais ou menos, do mercado, e depois deve voltar a cair. Mas enquanto está nesse crescimento da dominância do Bitcoin, é bom você ficar um pouco afastado das altcoins. Por quê? Porque essa dominância está aumentando justamente porque as pessoas estão vendendo suas altcoins para ir para o que é mais seguro, que é o Bitcoin. E quando elas saem da altcoin, o valor dessas altcoins cai. Então, se você vai entrar numa altcoin agora, tem uma tendência maior de você perder dinheiro nesse momento. No longo prazo, é claro que isso é diferente, mas para você que está pensando em fazer dinheiro num curto prazo, tome cuidado. É melhor você aumentar a sua parcela de Bitcoin no seu portfólio. Agora, finalmente, vamos entrar no assunto principal do vídeo, que é a Yggdrash, que é o ICO da Yggdrash. Eu sei que o nome é péssimo, o nome é estranho, e ele é proveniente da junção das palavras Yggdrasil, que é uma árvore mitológica da cultura nórdica, que é conhecida como árvore da vida, que é conectora de diferentes mundos, né? Na cultura nórdica parece que são 9 mundos, e da palavra hash, que é um termo de codificação de dados criptografados em tamanho reduzido. Então, vocês vão entender por que tem esse conceito de árvore e também desse conceito de tamanho reduzido, porque é justamente isso que essa blockchain multidimensional pretende fazer. Então, o que é a Yggdrash? A Yggdrash é a terceira geração de plataformas blockchain. E ela é multidimensional. Ela engloba o quê? Aplicativos descentralizados, que é chamado dApps, né? Uma moeda própria, uma corretora descentralizada, ou seja, você não depende de uma Binance ou de uma Bittrex, ou seja, de uma empresa que cuida das suas moedas. O próprio sistema ele é autônomo para essa compra e venda, você não tem intermediários. E melhor, essa corretora foi desenhada para permitir que você faça compra e venda dentro da própria carteira da Yggdrash. A Yggdrash vai ter uma carteira dentro da plataforma dela e você não precisa tirar o seu dinheiro da carteira para enviar para essa corretora ou para qualquer outra corretora. Você faz a transação de criptomoedas, de todas as criptomoedas, dentro da sua carteira. Ou seja, você economiza a taxa de transação, você não corre risco de estar colocando sua moeda para terceiros tomarem conta, como é no caso da Binance, da Bittrex, da Poloniex. Você é o único responsável por isso e dentro da sua carteira. Tudo isso é muito legal, mas você deve estar se perguntando, para que outra blockchain? A gente já não tem blockchain suficiente no mercado? E sim, a gente tem muitas blockchains, só que nenhuma responde ao principal problema que a gente tem hoje no mercado, que é escalabilidade. Escalabilidade é o potencial daquela rede crescer, ou seja, ela precisa crescer para se desenvolver e quanto mais ela cresce, mais complicado fica, mais problemas aparecem, falhas no sistema, fica congestionado, enfim, esse tipo de coisa começa a acontecer. Vocês devem lembrar, em novembro de 2017, novembro passado, que deu aquele problema com um aplicativo da Ethereum chamado CryptoKitties, se não me engano, CryptoKitties, que é um aplicativo bobo, é um joguinho de colecionar gatinho virtual. Você imagina, uma coisa boba, mas que bombou na internet, as pessoas começaram a acessar muito, isso congestionou a rede da Ethereum e congelou a rede da Ethereum. A rede inteira da Ethereum, a plataforma inteira Ethereum, caiu devido a um único aplicativo na sua rede.
Isso acontece porque todas as plataformas hoje, incluindo a Ethereum, processam todas as transações desses aplicativos na mesma blockchain. É uma blockchain processando todos os aplicativos. Então, se um deles apresenta uma falha ou uma sobrecarga na rede, isso impacta em toda a rede. E hoje todas as blockchains estão tentando resolver isso. Só que eu acho que já tem uma que vai ter resposta para isso de forma imediata, que é exatamente a Yggdrash. Bom, e como a Yggdrash funciona? A Yggdrash possui uma blockchain principal, chamada Stem. E cada aplicativo descentralizado que é criado gera uma nova blockchain nessa plataforma, que é conectada à blockchain principal como se fosse um galho e uma árvore. Então imagina que a minha mão, o meu braço aqui, é a Stem, é a blockchain principal da Yggdrash. Cada aplicativo, cada coisa que surgir nessa plataforma vai formar um galho. Imagina como se fosse um galho, uma ramificação que sai da blockchain principal. E essa blockchain principal, ela só arquiva as informações básicas de cada galho que sai, de cada ramificação que sai. Tipo, o endereço dele, uma coisa muito básica. E isso mantém a rede principal, né, a blockchain principal, leve e rápida, porque todas as informações estão nos galhos e não nela. Ela consegue trocar informação com cada galho, mas essa informação ela fica guardada nos galhos e não na rede principal. Agora, note que caso algum desses aplicativos apresente um problema, esse problema vai impactar somente esse aplicativo. Somente esse galho, e não a rede como um todo. Então, no caso lá do CryptoKitties, isso daria o quê? Um shutdown naquele galho, daria um problema localizado, estaria sobrecarregado naquele galho, e não a rede. Todos os outros aplicativos e a própria blockchain principal estariam sem problema nenhum. A criptomoeda do ecossistema da Yggdrash será chamada de YED, e ela própria será uma ramificação da blockchain principal, como a gente falou anteriormente. E quando uma nova blockchain for criada, ou seja, um novo aplicativo descentralizado, ele também vai ser uma ramificação e vai usar essa moeda, a YED, para se conectar à blockchain principal. E para continuar operando, né? É como se fosse aquilo, como se fosse uma taxa do sistema, né? Existe um sistema que está funcionando e você, para ter acesso e para trocar informações, você tem uma taxa. E essa taxa, ela é a YED, que é a criptomoeda desse ecossistema. Agora, pensa comigo, esse é um ponto importante. O número das moedas, de criptomoedas que existem nesse ecossistema, ou seja, dessas YEDs, é limitado. Ele não aumenta, não tem inflação. Ele já nasce com um número limitado de moedas. Só que o número de aplicativos que vão entrando na blockchain da Yggdrash vai aumentando exponencialmente ao longo do tempo. Ela vai começar a operar, vai aparecer um aplicativo. Na semana seguinte, 10 aplicativos. Depois, 100 aplicativos. Vai começar a crescer igual aconteceu com a rede da Ethereum. Só que o número de moedas para esses aplicativos se conectarem à rede principal, ele é limitado. Quanto mais gente estiver entrando, mais gente vai precisar da criptomoeda e ela vai ter o quê? Uma tendência de valorização. A demanda aumenta muito e a oferta de moedas é limitada. Ou seja, você sabe muito bem o que acontece com isso, quando você tem uma demanda muito alta e uma oferta limitada. Sim, valorização. O preço dessa criptomoeda vai subir naturalmente ao longo do tempo. Ah, legal, Guilherme, você explicou que vai ter então essa taxa de transação. E quanto custará essa taxa de transação dentro da plataforma? Bom, a plataforma da Yggdrash, ela utiliza um sistema de reputação. O que isso quer dizer? A taxa de transação será precificada dependendo da sua reputação no sistema. Você ganha reputação ao depositar recursos na Yggdrash, ao gastar tempo na rede da Yggdrash e a fazer atividades benéficas na rede da Yggdrash. Então isso pode ser comparado com uma análise de crédito que o banco faz com você. Uma análise positiva por parte do banco acaba te gerando taxas menores e crédito facilitado. Aqui na rede da Yggdrash é a mesma coisa. Se você tem uma reputação boa, você paga menos, até zero. Outra novidade dessa blockchain é o registro Akashic e o Blockbox, que são duas medidas que reduzem o tamanho dos dados. Só para te dar uma ideia, hoje para você baixar todos os dados de registro da blockchain do Bitcoin, você leva cerca de 14 dias. 14 dias, é muita informação. E para Ethereum são 7 dias. No caso da Yggdrash, você conseguiria com esse mesmo número de informação em apenas 1 hora, ou até menos, cerca de meia hora, você consegue baixar todas as informações que levariam 14 dias ou 7 dias nas outras plataformas. Quanto ao método de consenso para validação das transações, a gente aprendeu no último vídeo que eu fiz, aqui em cima, se você quiser ver, que existem dois métodos comuns hoje em dia, que um é o Proof of Work e o outro é o Proof of Stake. Mas a Yggdrash, ela optou por trabalhar com uma terceira vertente, que é a Delegated Proof of Authority.
que traduzindo vai ser prova delegada de autoridade. Nesse método, o algoritmo seleciona um validador com base somente na sua reputação. Então, nesse sentido, as limitações encontradas no Proof of Work e no Proof of Stake são mitigadas pelo fato de que não existe incentivo monetário direto para o validador, e sendo assim, ele não pode abusar do sistema para tirar vantagem financeira, como, por exemplo, os mineradores fazem na rede do Ethereum. Então, o único incentivo que um validador tem em realizar as transações na Yggdrasil é ganhar reputação. E com essa reputação, ele consegue reduzir as taxas de transação ou até fazer essas transações de graça. O time de coreanos por trás da Yggdrasil é formado por estrelas, incluindo o ex-líder do time de desenvolvimento da Icon. A Icon é aquela moeda que está no top 30 hoje das criptomoedas. Então, você vê que ele já fez o desenvolvimento de uma criptomoeda top no mundo. Temos também o ex-COO daquela exchange, daquela corretora Coinon, que é uma corretora coreana. E entre os conselheiros a gente tem o vice-presidente da Hyundai, que também ocupou cargos importantíssimos tanto no HSBC, quanto no Citibank, quanto na Samsung. E quais são os riscos desse projeto? Para mim, esse é um projeto que está muito no início, ainda é muito preliminar e vai sofrer concorrência de blockchains que já estão consolidadas no mercado em diferentes fases de maturação, né? Desde a Ethereum, passando pela Icon, pela EOS, pela Cardano, enfim, são muitos concorrentes e que já estão estabelecidos no mercado. E a gente sabe que nem sempre a melhor tecnologia é a que vinga, é a que vai cair no gosto popular, que vai ser aceita. Geralmente, alguma outra entra primeiro e consegue já se estabelecer no mercado, e a outra, independente de ser melhor ou não, não consegue mais entrar, ela perde aquela força de entrada no mercado. A gente observou isso em vários momentos da história, por exemplo, Mac versus PC, que o PC, mesmo sendo inferior, conseguiu prosperar, ou a fita VHS versus a Betamax, em que a VHS superou mesmo a Betamax tendo mais qualidade. Enfim, isso acontece muitas vezes no mercado. Isso pode acontecer aqui também no caso da Yggdrasil. Vamos falar um pouco do roadmap, ou do cronograma desse projeto. O ICO, ou seja, a venda dos tokens, vai acontecer nas próximas semanas, com a pré-venda acontecendo entre os dias 12 e 16 agora, 12 e 16 de março, pré-venda, tá? Eu acho que todos podem entrar e não vai ter nenhum bônus, você não vai ser bonificado por entrar antes, apenas pode comprar mais quantidade. Você pode investir de 1 Ethereum até 50 Ethereum na pré-venda. Depois dessa fase vai ser o ICO principal, que vai ocorrer entre os dias 19 e 23 de março, e aí você pode comprar de 1 Ethereum novamente, só que só até 5 Ethereum ou 10 Ethereum, se eu não me engano. Esse ponto de não ter bonificação para quem entra primeiro na pré-venda é muito positivo. Por quê? Quando existe bonificação, por exemplo, 20% de bônus para quem compra numa pré-venda, essas pessoas elas já têm a tendência de jogar essas moedas no mercado assim que entra no mercado, porque elas já lucraram. Elas compraram 20% abaixo, quando a moeda entra no mercado, eles já vendem direto e isso joga o preço da moeda lá embaixo. Agora, esses tokens que forem comprados vão ser entregues em maio de 2018, tá? E a rede de teste vai ser lançada no terceiro trimestre de 2018. Com a rede principal em operação no segundo semestre de 2019, ou seja, segundo semestre do ano que vem. O número total de moedas que serão lançadas são 10 bilhões de unidades, é um número realmente grande, mas se você olhar para blockchains em geral, elas têm números realmente consideráveis. Se você olhar, você vai ver que estão sempre na casa dos bilhões. E em circulação serão somente 5 bilhões. 5 bilhões entrarão para o ICO. E eles pretendem coletar 40 milhões de dólares no ICO. Ou seja, fazendo o cálculo, o valor dessa moeda ela vai ser de 0,008 dólares, ou seja, 0,8 centavos de dólar. E como a gente sabe, essas moedas que ficam abaixo de 1 centavo, elas têm uma popularidade muito maior do que as outras, elas têm muito mais atratividade. Apesar disso não fazer nenhum sentido, porque não é o valor da moeda que interessa, e sim um valor de mercado daquela moeda, as pessoas ainda se enganam com isso. Então muita gente entra comprando porque fala, pô, eu consigo comprar essa moeda, ela é muito baratinha, é menos de 1 centavo, então eu consigo ter várias. Isso atrai público. Mas agora, olha o potencial desse projeto, olha o potencial dessa moeda. Porque qual uma das principais concorrentes dela? É a Cardano. A Cardano, se você comparar o valor de entrada dessa moeda, que vai estar ali 40 milhões de market cap, com o market cap da Cardano, ela teria um potencial de 800 vezes, tá? 800 vezes ela poderia crescer para atingir o market cap da Cardano. Então você comprando ela agora, mesmo se ela não virar uma Cardano, olha o potencial que ela tem. Ela pode multiplicar 100, 200, 800 vezes
porque ela está atuando no mesmo mercado e oferecendo uma solução ainda mais completa. Então, de forma resumida, a Yggdrasil pode resolver alguns dos principais problemas atuais do mercado de criptomoedas. Se tiver sucesso, ela poderá ser um divisor de águas nesse mercado. A adoção em massa será acelerada por aplicativos descentralizados que finalmente terão possibilidade de atingir todo o seu potencial. E como eu falei, esse crescimento exponencial de aplicativos na plataforma, combinado com um número limitado de moedas que estão em circulação, gerará uma valorização expressiva no longo prazo. Aí, para facilitar essa análise, eu resolvi dar notas para cada parte do projeto, para a gente avaliar se é um projeto bom ou ruim. Eu comecei pelo hype, ou a popularidade, né, como é que isso está sendo comentado nas redes sociais, quantas pessoas estão sabendo do projeto, e eu dou uma nota 7 para esse projeto. Quanto ao time, é um time excepcional, muito bom, muito qualificado, eu dou uma nota 9. Quanto ao produto em si, eu daria uma nota 9 pela utilidade que esse token tem. Mas eles não possuem nada além do white paper por enquanto, é só um papel escrito algumas coisas e sem muita explicação. Não tem ainda nem um mínimo produto viável, né, um MPV, para a gente ter uma noção de como isso vai funcionar. Então, devido a esse ponto, eu dou uma nota 5. Quanto ao mercado e o potencial de retorno, eu dou uma nota 9 e eu considero o risco como baixo, porque apesar da concorrência grande nesse mercado, com nomes importantes como Ethereum, Cardano, EOS e tudo mais, eu entendo que esse tipo de token é o mais valorizado no mercado. E consolidando tudo isso, eu chego a uma nota final de 8,5 para a Yggdrasil, que é uma excelente nota e que significa que eu vou estar colocando um pouco de dinheiro nesse ICO da Yggdrasil. Agora, se você gostou realmente desse projeto, dá uma analisada, entra no site, lê o white paper e toma decisão por conta própria. Aqui eu estou para te ajudar, mas você não deve tomar suas decisões baseadas no que eu estou falando. E aí, o que você achou do ICO da Yggdrasil? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo explicando o que você achou, se você vai investir ou não nesse ICO. E deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para o canal continuar crescendo. Um abraço!